coisas que você já ouviu, mas o mais importante é você olhar para dentro e ressignificar, olhar de uma outra forma. Neste exato momento, a gente estava conversando sobre criança interior. Quais movimentos são necessários aí para fazer com a criança interior? Por que a gente tem, às vezes, a necessidade de viver movimentos que a gente não viveu na infância, por algum motivo, né? Como a Cris Ribeiro estava contando aqui para a gente da história dela, da oportunidade dela de se presentear hoje, de olhar para a criança dela e fazer. E olha só, ela escolheu justamente um dia aleatório, um dia que talvez não é o aniversário, não é dia das mães, não é dia das crianças, não é dia dos pais. Ela escolheu justamente um dia aleatório na vida, que basicamente parece ser aleatório, mas foi o dia da cura, o dia do resgate, o dia da nova busca dela. E isso é de fundamental importância. Por quê? Hoje em dia, as pessoas estão repetindo ciclos, e se for olhar a visão sistêmica, muitos profissionais da visão sistêmica, né, muitos facilitadores, vão culpar o pai, a mãe, o avô, a avó, e, na verdade, em nenhum movimento existe vítimas ou culpados. Existem situações que ocorreram para que ocorresse um processo evolutivo. E muitas vezes isso que ocorreu, como, por exemplo, eu não tenho pai, é uma das coisas que eu escuto bastante, né? Eu não tenho pai, meu pai não me criou, eu não conheço meu pai. Não, você tem pai. Mas o universo fez movimento e trouxe mudanças para a sua vida. Você não é o tradicional, né? Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, você não é o tradicional. E mudanças, muitas vezes, são necessárias na vida. Quando a gente olha para a nossa criança interior, é importante entender que todos nós, não tem ninguém aqui nessa sala e ninguém que vai olhar esse vídeo depois gravado que vai dizer assim, ó, eu não tenho uma ferida emocional por conta da minha infância ou da minha adolescência. Todos temos. Porém, na vida adulta, a gente manifesta de outras formas. Muita gente vai lembrar aí de uma das aulas que eu passei, que eu falei das 3 fases da vida, né? A gente tem a nossa fase gestacional, que vai, nossa primeira infância, né? Que vai desde os nossos 0 anos, que é a fase gestacional, até os 7 anos de vida. Depois a nossa segunda infância, que vai dos 8 anos até os 14 anos de vida. Depois, a nossa terceira infância, que vai dos 15 até os 25 anos. Depois disso, é só releitura, releitura, releitura. Do que, Jana? Das emoções que você viveu nessas 3 infâncias. Então, por exemplo, provavelmente, na vida financeira da Cris, ou na vida amorosa da Cris, ela ficava fazendo releituras de não ter vivido um grande dia. Como, por exemplo, o seu aniversário, ou o 15 anos, né, vestido de debutante, que na nossa época era assim, né, Cris? Tinha que debutar, né? Eu sei que tu é mais nova do que eu, mas, né? Não é? Eu achei que eu era mais nova, mais velha do que tu. Mas qual é o contexto? Tinha o baile de debutante, toda moça queria debutar, queria, né, ser apresentada para a sociedade, era aquele glamour, aquela coisa toda. E hoje em dia as menininhas, e a gente vê, né? Menina de que às vezes tem 1 aninho e meio, 1 aninho e 7 meses, 6 aninhos, com aqueles vestidos de princesa. Eu sou a Frozen, eu sou a Valente, eu sou, né? Então, todos nós passamos por isso, inclusive a nossa mamãe, inclusive a nossa vovó. Só que como elas resgataram isso, como elas curaram isso? Às vezes nem curaram. E hoje, o processo que a Cris fez e apresentou aqui para a gente mostra muito isso. Jana, tem outras formas de curar a criança interior? E outra coisa que eu quero trazer para vocês, tá? Que é importante trazer consciência. Essa cura, ela não é um pó de pirim-pim-pim, né, Cris? Senão a gente ia pegar a tua varinha mágica agora e, ó, na criança interior de todas aqui nessa aula e fazer assim.
Não é. É um processo de construção, é um processo de transformação. E assim, eu quero compartilhar com vocês. Eu também estou vivendo a minha princesa. Eu não sei se todo mundo me segue, me acompanha lá no Instagram, mas depois, devido a vários processos, para quem não sabe, aqui eu sou terapeuta há mais de 17 anos agora, né? Depois de abril já está aumentando, já estou indo aí para completar o meu 18º ano como terapeuta. E eu agora voltei a viver algo que foi interrompido na minha vida, que foi ser prenda de CTG. Viver a tradição gaúcha. Viver a tradição gaúcha não quer dizer que eu sou rio-grandense, tá? Não sou nascida no Rio Grande. A tradição gauchesca não é do Rio Grande. A tradição gauchesca, inclusive, vem de fora do nosso país. E na tradição, a prenda usa aquele vestido todo glamuroso, aquele sapatinho bonitinho, todo lindo. Então, eu estou nesse processo, eu estou comprando o meu traje, eu estou comprando o meu sapatinho, eu estou comprando o meu vestido. E por que isso? Isso é cura. E além de curar, eu quero trazer esse exemplo para já deixar o William falar um pouquinho, e além de curar isso, eu estou curando e buscando uma forma de honrar o meu avô materno, que morreu quando eu tinha 6 aninhos, aonde eu descobri a minha paranormalidade. Lembra? Já contei essa história aqui, mas como tem pessoas novas, eu estou refrisando. Por quê? Porque o meu avô tocava acordeon, e ele gostava muito de ver as mulheres dançando, muito. Eu acho que eu não tenho muita habilidade para aprender a tocar acordeon. Acordeon é sanfona, tá, gente? Para quem não sabe, aquela sanfona assim que toca nos bailes gauchescos. Eu acho que eu não tenho habilidade, até porque é bem pesadinho, apesar de eu fazer academia. Eu optei agora entrar de novo na dança gauchesca. Ó, também aprenda. Então, a minha vida de prenda foi interrompida. Quando eu ia participar de concurso, para ser prenda realmente, para ser certificada pelo CTG, a gente foi embora daqui. A gente foi para outra cidade, e daí indo para outra cidade, logo em seguida eu comecei a namorar com o pai do William, daí logo em seguida, depois de um ano, eu engravidei do William, e logo em seguida, e foi assim, né? Foi esse contexto. Então, agora eu estou fazendo vários resgates de cura. É possível você fazer? Com certeza, porque mudanças faz parte do processo. E por que eu devo fazer, Jana? Porque às vezes a sua vida financeira está travada. Às vezes a sua vida amorosa está travada. Por conta dessa ferida, por conta dessa fratura emocional que você tem dentro de você. Pode ter certeza que a Cris ainda está passando pelo processo, né, Cris? Ela fez uma constelação, como? Botando o chapéuzinho, fazendo o bolo, arrumando, decorando tudo. Pura constelação. Ela estava constelando. Ela só não usou os bonequinhos, ela usou outras ferramentas para trazer força para o campo dela. É totalmente possível? É. Por que as pessoas não fazem, Jana? Porque as pessoas não têm consciência. Quer ver? Depois da nossa aula, vai lá e pega algumas fotos suas de quando você era criança. Semana passada, o William me pediu uma foto dele e eu fui mexer nos álbuns aqui em casa. E por coincidência, eu achei as minhas fotos de quando eu era bem pequenininha, que eu tinha 2, 3, 5 aninhos. Gente, a minha mãe só me vestia de rosa. E eu nunca comprei uma peça rosa na minha vida. E no início desse ano eu ganhei 2 peças rosas de presente de uma amiga minha que foi morar na Itália. E quando eu olhei aquelas fotos, eu falei, caraca, a minha irmã estava de azul e eu de rosa. Eu falei, caraca, o que será que aconteceu no meio da minha vida que gerou esse contexto de eu repelir o rosa na minha vida? Tá percebendo como a gente não observa o nosso dia a dia e que a gente pode observar? E nisso eu comecei a fazer uma mudança
de consciência. Eu comecei a encaixar as pecinhas do meu quebra-cabeça e falar, opa, mas eu posso usar rosa hoje? E daí eu pergunto para vocês, quando eu fui olhar o vestido de prenda, qual foi o primeiro vestido que eu vi? Rosa. Qual foi o que mais me chamou a atenção? Rosa. Qual foi a blusinha, a sainha? Rosa. Rosa. Então, assim, é possível curar agora. Você é adulta, você é madura, e curar ainda melhor. Sabe por quê? Porque agora você que decora, né, Cris? Você que faz a varinha mágica, você que faz o chapeuzinho, você que faz toda a decoração e tira foto e grava vídeo do seu jeito. Mas quem você está esperando para fazer isso por você? Qual é o seu sonho de criança que você não realizou? Ou qual é o seu sonho de criança que foi aquebrantado? Porque talvez o seu pai era alcoólatra e gerou uma confusão ali, ou talvez alguém que você quisesse que estivesse na sua festinha não estava, ou no Dia das Mães, ou no Dia dos Pais, ou em outra data. Qual é a sua fragilidade? Qual é a sua vulnerabilidade? Qual é a ferida da tua criança ou do teu adolescente, da tua adolescente? Eu descobri a ferida da minha. E engraçado, eu culpava talvez o meu pai, a minha mãe, o meu avô. Quem você está culpando por essa ferida? E quem você pode chamar agora para te auxiliar, para te ajudar? Uma das coisas que eu e os meus irmãos a gente faz, e para quem não sabe, eu tenho mais 3 irmãos, né? Eu tenho a minha irmã mais velha, daí eu tenho a irmã do meio, que é junto comigo, e tenho o nosso irmão caçula. A gente repete fotografias. Sabe quando tem uma foto de quando tu era criança? Daí tu vai lá e fala para os irmãos assim, vamos fazer igual a gente fez aqui? E, por exemplo, a gente fez isso lá em Buenos Aires, na viagem de 50 anos, lá de casamento do pai e da mãe. E isso foi fantástico. Teve cura? Claro que teve cura. Precisou falar de dor? Não, não precisou falar de dor. Mas na hora daquela foto, teve cura. Então, anota aí no seu caderno, faz essa verificação. Qual é a sua ferida que ainda te machuca, te dói? Deu sono, ó. Às vezes a mãe não deixava dormir, ou às vezes o teu ego tá pedindo para tu relaxar um pouco mais, porque